Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma live da nossa série sobre o livro Liderando Juntos. Isso mesmo, nós estamos fazendo essa série todas as quartas-feiras, às 18h59 para ser mais exato, conversando sobre um dos capítulos desse meu livro, que foi lançado agora no final de junho, junto com outros coautores, onde a cada quarta-feira eu te convido para estar conosco, participando, conversando sobre um dos capítulos do livro. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 9. Já se passaram 8 capítulos. Você que não teve acesso, não participou, procure aqui no meu perfil Marcelo Simonato Oficial. As lives anteriores estão gravadas no meu canal no IGTV. Você também pode acessar pelo meu canal no YouTube. E hoje nós vamos falar então sobre o capítulo 9 com mais uma coautora que eu já estou vendo ela por aqui. Ela que é a Érica Matos, e o tema da nossa live de hoje é liderança. Claro, né, Marcelo? Você está falando do livro Liderando Juntos, mas liderança afetiva. Melhores resultados vêm através de relacionamentos humanizados. Olha aí, seja muito bem-vinda, Érica Matos, mais uma coautora do nosso livro Liderando Juntos, gente. Muito obrigado pela sua participação, Érica. Tudo bem com você? Oi, Marcelo, boa noite. Tudo bem e você? Boa noite, Tudo pessoal que ótimo. já está aqui com a gente nessa live. Estou vendo alguns amigos meus, clientes, parceiros. Muito bom estar aqui. Muito bom poder falar um pouco disso. Que Barriga legal. gelada, né? Barriga gelada. É um tema Não, que... o legal da live é que apesar de ser um bate-papo entre dois, né, como se a gente estivesse numa videoconferência, num FaceTime, num Skype, qualquer outro aplicativo, muitos dos nossos amigos, né, parentes, familiares, amigos, coautores do livro, estão aqui conosco, participam conosco, então sinta-se à vontade. Eu me sinto na casa dos meus amigos, como se a gente estivesse... Eu estou sem a minha xícara aqui. Aqui a minha xícara aqui. É como se eu estivesse tomando o meu café aqui na casa de vocês. Então, quando vocês estão conosco aqui nessa live, a gente se sente assim. E essa é que eu acho que faz a grande diferença entre um simples programa de televisão, onde você escolhe lá um canal para assistir alguma coisa, né? E aí, de acordo com a programação, com os interesses comerciais, é passado determinado conteúdo, e o sucesso das lives. Porque as lives, o cara pode trocar de live agora, se ele quiser. Mas se ele tiver simpatia por nós, se o tema for relevante para ele, ele vai ficar aqui e vai se sentir em casa, porque eu vou fazer assim, olha, eu vou olhar e vou falar: ô André, obrigado por ter entrado conosco. Gláucia, muito obrigado. Juliana, boa noite. Querida Claudinha tá aí, a Lucila, Aline, já vi uns queridos aí também. Sonsine. Então, E é aí, isso que é o legal da live. A gente comenta, a gente pede para as pessoas fazerem perguntas, mandarem flechinha para os amigos. Então, é um ambiente bastante descontraído. Mas, voltando aqui para a nossa live, turma, nós já estamos aí com 270 pessoas assistindo. Que legal, muito obrigado. Tem sido consistente esse número nas últimas 8 semanas e hoje não vai ser diferente. O livro Liderando Juntos, ele foi, obviamente, ele não foi escrito durante a pandemia. É como a gente diz que é como uma gravidez, né? Nós começamos esse projeto desse livro em setembro do ano passado. Ninguém nem imaginava sobre a pandemia. Nós tínhamos um plano de, entre setembro e dezembro, levantar os coautores, convidar as pessoas que participariam do livro, e depois escreveríamos, passaríamos por todo o processo editorial dentro da editora Literary Books, para que esse livro fosse lançado em junho. Esse era o nosso projeto. Chegou a pandemia. A editora falou: vamos continuar, vamos firme. E vamos acompanhando para ver como é que vai acontecer a questão da livraria para o lançamento oficial. As livrarias não puderam abrir, não puderam ter aglomeração de pessoas. O que nós fizemos? Um lançamento virtual. O primeiro lançamento online de um livro da editora Literary Books. Uma sexta-feira, 28 de junho, com mais de 2.500 pessoas assistindo. Então foi um grande sucesso. O livro tem sido comercializado e divulgado por todo o Brasil. E a partir de julho, nós começamos essa série. Toda quarta-feira aqui pelo Instagram, às 18h59, 19 horas, conversando com um dos coautores sobre o capítulo que esse coautor, o escritor, escreveu. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês aqui a Érica Matos,
De vez em quando eu vou olhar para baixo, mas é porque eu estou com o meu livro na mão, tá, gente? Desculpa aí, não é falta de educação, não. Também tô. A Érica, ela é administradora, tem MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, possui só na área de recursos humanos 16 anos de experiência. Ela também é coach executiva, ela é especialista em Enneagrama, em PNL, diretora e fundadora da Mani Consultoria e Desenvolvimento de Líderes, ou seja, uma especialista em liderança e gestão de pessoas, em recursos humanos, o maior ativo das empresas. É com essa pessoa que nós vamos conversar hoje e aprender juntos. E aí, Érica, meu livro físico, gente, é assim, olha o meu. É cheio de anotação. Eu adoro pegar as frases, os conhecimentos, aquilo que eu mais gosto no livro, né? E eu ressalto aqui vários pontos que eu vou comentar e te passar a palavra para que você possa nos orientar um pouco melhor a respeito. Tem uma frase aqui que abre o seu capítulo, né, que é do Steve Jobs, que diz assim: tenha a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição, né? Que tem a ver também com essa parte de não ser tão racional, também deixar o lado emocional vir à tona. E você fala que nós devemos, o líder, né, nossa sociedade ela é construída muito no racional, do pensar, do ter, do possuir. E, na verdade, a gente tem que caminhar para um modelo onde a gente precisa também ser e sentir. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso aqui para a gente começar a esquentar a nossa conversa. Claro. Bom, vamos lá. Mais uma vez, né? Obrigada pelo convite. Um prazer ter participado dessa obra. Eu iniciei, né, nessa jornada que eu acho que diz que quando a gente começa não quer parar, né? De escrever. Você foi falando aí do livro, eu fui lembrando, e realmente foi muito antes da pandemia. Foi dia 26, hoje faz 2 meses que lançou, e foi muito legal mesmo, né? Foi tudo diferente, acho que a gente inovou em várias coisas, né? Sem dúvida. E muita gente pergunta mesmo, nossa, vocês fizeram um livro tão rápido na pandemia? Não, foi antes, né? Porque eu acho que assuntos importantes que já demandavam, e se a liderança antes a gente já sabia, não é de hoje, que ela é importante, com esses novos desafios ela se tornou ainda mais, né? E nesse momento do tempo, onde a gente vive um cenário diferente, eu tenho falado assim para os meus clientes, né? Aquele planeta que a gente morava e aquele planeta que a gente dominava, e na liderança situacional, que a gente fala, né? Os M4, é quando a gente está num nível já adulto, né? Um nível de responsabilidade, de competência, de conhecimento, de saber o que fazer, quando fazer, como fazer. A gente dominava o planeta Terra até início de março. A gente não domina mais esse planeta novo. A gente tá pisando em ovos, né? Hora pode isso, hora não pode, hora bota máscara, hora não bota, hora faz isso, hora não faz, agora mudou de novo. E a gente está em constante adaptação. As pessoas estão sentindo muito isso. As pessoas, no seu dia a dia, elas sofreram perdas, muitas vezes concretas, e perdas não tão concretas, mas assim, perda da liberdade, perda daquele meu hábito que eu gostava tanto, aquele restaurante que eu queria ir, aquele meu amigo que eu tomava meu chopp toda semana, aquele almoço na casa da avó. Eu costumo brincar que é um misto de presídio com Big Brother, o que a gente está vivendo, né? Marcelo, porque mudou radicalmente o comportamento de muitos. Nós realmente não estávamos adaptados a isso, né? Nossa geração nunca viveu nada igual. E agora, talvez seja um grande puxão de orelha do Papai do Céu para dizer, escuta, robotização, automatização, mundo VUCA, era digital, legal, vocês estão avançando, né? Quer chegar na Lua, em Marte. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O ser humano ainda é o fator principal, não se esqueçam disso. Obrigado, por favor, um abraço, um sorriso, as gentilezas. Você fala isso no livro aqui, você fala que as empresas buscam cada vez mais aumentar o resultado. Não tem nada errado com isso. Não, nada errado. Mas só é possível através do engajamento das pessoas. E para engajar as pessoas, o afeto faz toda a diferença, né?
toda. E aí é onde eu quero chegar. Se antes era importante, agora mais ainda. Esse olho no olho. Eu costumo dizer que as relações, elas são CPF com CPF. Mesmo as relações comerciais, não é uma marca que fala com a outra, é alguém falando com alguém, né? E quando a gente pensa nisso, que é o contato que torna a gente diferente. Às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas, né, com a tecnologia, o avanço, isso não tem mais volta. Não adianta a gente brigar contra isso. É igual o dono da fábrica da lamparina, quando teve a luz. É igual o dono da fábrica de charrete, quando fez o carro. E por aí vai. E a gente teve mais recente taxista com Uber. Quer dizer, não adianta brigar. É se adaptar, entender que a inovação vem, a tecnologia vem, mas é o como a gente vai utilizar. Uma vez eu escutei de uma pessoa que a gente nunca pode esquecer que a tecnologia saiu daqui. E a gente não pode ser dominado por ela. Então, usar a nosso favor. E não tem nada de errado a empresa querer reduzir resultado. Eu venho do ambiente corporativo, eu trabalhei muitos anos em multinacionais, alemã e americana, e automotivo, um segmento altamente competitivo, que briga assim por centavos, fazem diferença no volume. Então, a gente tinha, sim, que pôr muita energia para ter resultado. E não tem nada errado com isso. A questão é o como. Né? A questão é que não precisa ser de uma forma que as relações dentro das empresas elas se tornem relações, que é o que a gente vê hoje, que são relações que causam muito desgaste, muita doença mesmo. Está aumentando cada vez mais o número de pessoas demonstrando essas doenças. Isso antes da pandemia. Qual é o link que eu faço com esse momento atual? Que com a chegada desse desafio, que só veio tornar a questão ainda mais pulsante, precisa olhar para o ser humano. Teve cliente que eu atendi, Marcelo, que assim, a minha hora com esse cliente foi para falar para ele, ligue para o seu time para perguntar se está tudo bem, só para falar isso. Como você está hoje? Como é que está a sua família hoje? Está todo mundo bem? E aí eles me contaram o que fizeram. Érica, você não sabe, deu certo. O pessoal agora está se abrindo mais comigo. O pessoal agora está conversando mais comigo. Isso gera o quê? Engajamento. Engajamento, claro, conexão. Querer estar junto. Eu tenho percebido, Érica, e eu sou um executivo de empresa também, vivo isso na prática como líder, só que eu percebo nas conversas com muitos executivos, empresários por aí, e é que a gente não vai entrar no prisma comercial, né? Porque tem muita gente que também bobeou e não usou as tecnologias, as redes sociais, o marketing digital a seu favor, está tendo que correr atrás do prejuízo agora. Mas quando traz para o espectro da liderança, tem muita gente que também está tendo que aprender agora, na marra, a importância dessa empatia, dessa conexão para gerar engajamento. Eu com o meu time, isso que você está falando de ligar, de conhecer um pouco do outro, eu já praticava lá atrás. Então hoje, mesmo estando distante deles fisicamente, nós estamos super conectados. E a nossa produtividade não caiu em nada. Por quê? Eu já sei exatamente quem da minha equipe mora numa edícula na casa da sogra, quem mora num apartamento pequenininho com 6 pessoas, quem o marido está desempregado, quem tem filhinho pequeno e que agora não está indo para a creche ou para a escolinha e que aí a mãe tem que parar no meio do expediente para ajudar a criança na escolinha, porque está tendo aula online. Então, o líder tem que ter essa perspicácia, né? De entender que essas coisas estão acontecendo. Não é só eu e controlar horário, controlar processos. Todo mundo tem que dar resultado. Mas o resultado, ele vem através de você fazer essa conexão, ter essa empatia e ajudar os seus colaboradores a entregar o melhor de cada um deles. Você fala uma coisa aqui no livro que me chamou muito a atenção. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Eu já estava percebendo, está começando a nascer uns cabelinhos brancos aqui, eu estava percebendo que eu estava ficando velho. Mas você fala que a geração milênio, nos próximos... Deixa eu ler bem aqui para não falar besteira. Que dentre os próximos 10 anos, os milênios já serão 75% da força de trabalho. Ou seja, a minha geração, que é a X, os baby boomers, a gente está devagarzinho saindo de cena. A verdade é essa, né? Eu já passei da metade da minha carreira. E essa turma que está vindo aí é uma turma que não vai aceitar esse tipo de liderança, onde o cara é extremamente hierarquizado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Porque eles foram criados nesse modelo
de afeto, de conexão, de não trabalhar para ser feliz lá fora, mas também ser feliz no trabalho. Fala um pouquinho para a gente de como é essa mudança nas organizações, nessa percepção com relação aos milênios chegando. Esse dado vem de uma pesquisa que foi feita, né? E assim, os millennials, principalmente geração Z, né? Que é os que nasceram depois de 1996, eu tenho 2 aqui na minha casa. Entre eles já tem uma diferença de 7 anos de idade e já é brutal a diferença de comportamento dos dois, principalmente questão tecnológica, né? Mas os millennials, eles buscam muito a experiência, o porquê, aquilo que me conecta ao que eu estou fazendo. E não é mais só faça, porque eu estou dizendo para fazer e como eu quero que seja feito. Então, é uma gestão muito mais compartilhada, sai do eu para o nós. E o millennial precisa disso, ele precisa ver sentido no que ele está fazendo. Tem até uma expressão que se chama YOLO, You Only Live Once. Você só vive uma vez. Então, o millennial tem isso, de viver a experiência pelo ser e não pelo ter. E aí, quando a gente vê o modelo de liderança que vem há muitos e muitos e muitos anos, é um modelo de comando, controle e punição. Sim. Lá atrás, né? Ninguém gosta do trabalho. O trabalho é um castigo que eu tenho que suportar para ganhar um dinheiro para ser feliz lá fora. Pois é, né? É o emprego em si, né? Não é em troca de dinheiro. E o millennial não. Ele quer o aprendizado, a experiência. E se não tá legal, não vou ficar. A questão é, esses millennials também vão se tornar líderes. Então, quer dizer, tem uma mudança aí. Então, é uma questão até de perenidade. Para o líder que está hoje, que nem você falou, a geração X, que é a nossa, e a perenidade, a adaptação, mas é agora. Porque as empresas precisam de ação assertiva agora. Com gestão da emoção, cuidar do outro agora. Já precisava, agora mais que nunca. Né? Com certeza. E quando a gente fala disso, a gente está falando de construir um novo tipo de relação. Quando eu falo aí que me exigiu coragem falar desse tema, essa inspiração me veio. Eu amo estudar, né, Marcelo? Eu brinco, quem me conhece, eu falo que estudar e respirar, para mim, tá quase ali, ó. Então, eu tô sempre estudando e eu fiz uma imersão ano passado, que foi um Train the Trainer, para desenvolver mais estrutura. Eu queria desenvolver um programa de liderança e lá me veio essa inspiração de falar da liderança afetiva que humaniza as relações. E isso inclui falar sim de amor pelo outro, mas não é um amor romântico, não é um amor homem-mulher, é ser humano com ser humano, entendendo que atrás daquela cadeira ali, daquele computador, tem alguém que está passando por alguma questão, pode ser positiva, pode não ser, pode estar desafiando. Hoje precisa cuidar mais ainda disso, mas é esse olhar. Eu já tive experiências de pessoas que trabalhavam mais de 10 anos juntas e que foi numa vivência que a gente estava fazendo, dinâmica mesmo, assim, sabe, workshop, e que ali você faz uma pergunta fora do trabalho, né? Então, assim, qual o seu grande medo? Para gerar rapport mesmo entre o grupo, qual o seu grande sonho? E pessoas que trabalhavam 10 anos juntas descobrirem ali que a pessoa... meu grande sonho é ter um filho. Meu grande sonho é reencontrar meu pai, que sumiu. E a outra pessoa que trabalha mesa com mesa não sabia, o líder. O líder. Eu acredito. E aí, o quanto você conhece de fato quem trabalha com você? Quem está do teu lado? Quais são os sonhos, os desejos, os medos, as necessidades? Que nem você falou. Eu sei quem está trabalhando no Medícola. Poxa, é difícil. Eu sei quem está com um filhinho pequeno do lado. Então, assim, a empatia de saber que uma hora a criança pode chamar. Porque é isso, né? Acho que o chamado é esse. E esse chamado de afeto não significa não ter resultado. Pelo contrário. É o equilíbrio. É a afetividade com efetividade, né? Eu li essa frase numa matéria que saiu na Você S.A. do Márcio Fernandes, que é um líder que eu admiro demais. Que ele também tem algumas publicações muito interessantes e provocativas para esse novo modelo. E eu acho que esse é o ponto, né? A construção de um novo tipo de relação. Legal. E os líderes precisam ter coragem para isso. Porque eles vão precisar fazer diferente. Érica, tem um monte de gente chegando aqui, como eu disse, a live sobe, desce, o pessoal entra, fica sapeando em outras lives. Acabei de ver passando por aqui um grande amigo, o professor Livong, que está nos assistindo lá da Angola.
E agora na Angola já é de madrugada, para você ter uma ideia. Então, muito obrigado pelo seu prestígio. Você que está nos assistindo da Angola. Eu já vi aqui por alguns nomes que tem amigos meus dos Estados Unidos, há outros amigos da Espanha, tenho amigos aqui na América Latina também, que estão sempre conosco, porque sabem que toda quarta-feira, nesse horário, a gente está fazendo uma live. Pessoal, live com o autor, um dos coautores, eu sou Marcelo Simonato, coordenador e também um dos coautores do livro Liderando Juntos, junto com Érica Matos, que escreveu o capítulo 9 do nosso livro com o tema Liderança Afetiva. Melhores resultados vêm de relacionamentos humanizados. Então, depois, se você quiser adquirir esse livro, você vai encontrar nas melhores livrarias do Brasil. Por enquanto, só no Brasil. Vocês de fora aí, então tenham paciência. Mas também podem encontrar nos marketplaces da vida aí, Amazon, Magazine Luiza, enfim. Agora tem um detalhe, eu vou falar baixinho aqui, Érica. Você quer o livro autografado pelo autor? Adquire com a Érica, ó. Entra na rede social dela e compra com ela o livro. Ela vai te mandar o livro autografado. Ou, quem quiser comprar comigo, fica à disposição também aqui. Mas eu gostaria de prestigiar a Érica que está conosco hoje aqui, tá bom, gente? Um livro sensacional para você, empresário. Comprar um para todos os seus líderes aí da sua empresa. Você, líder, precisa leitura obrigatória desse ano. Esse livro vai se tornar referência no livro das lideranças de 2020. Tá? Quem sabe até de outros anos, né? Mas de 2020. Então você precisa ler esse livro, um belo conteúdo, com vários coautores, especialistas em liderança, recursos humanos, empresários. Então você precisa conhecer esse livro. Érica, você fala aqui no livro, você faz uma citação sobre um autor, eu acredito que ele seja... Acredito não, ele é americano, né? Eu sigo muito, John Maxwell. E ele fala no livro dele os 5 níveis da liderança, né? Que, primeiro, os líderes eles precisam investir em relacionamentos. E aí eu peguei uma frase aqui, que essa frase para mim, ela norteia talvez a minha vida. Tem muita gente que hoje está num cargo de liderança, de chefia, supervisor, encarregado, gerente, diretor, às vezes até um empresário, um presidente, mas há uma grande confusão entre ser líder e ter um cargo. Muitas pessoas buscam crescer na carreira e atingir estes cargos, não porque elas têm o espírito da liderança, mas porque elas entendem que nessa posição serão melhores remuneradas, terão um status melhor. E aí vem John Maxwell, e nós aqui no nosso livro, e a gente leva um tapa na cara, dizendo, você quer ser líder? Primeira coisa para você ser líder, você tem que gostar de pessoas. Não dá para ser líder se você não gostar de pessoas, porque não são só processos, não são só atividades e resultados. Isso vai ser consequência de você trabalhar e liderar um grupo de pessoas. Então eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão do gostar de pessoas, a importância disso para a liderança. Fundamental. Fundamental. Eu brinco muito, faço muito, né? Eu falo, enquanto a empresa não for feita só de robô, não dá para pôr uma programaçãozinha que vai funcionar. São pessoas precisam de dedicação, de tempo, de um olhar, um entendimento, inclusive de estilos diferentes, histórias diferentes, e não um rótulo, né? Porque a gente é muito bom de rotular, né? Isso é nosso, é da natureza humana. A gente dizem que leva 7 segundos, né? Quando a gente conhece alguém para já dar um rótulo. E às vezes a gente tira a oportunidade tão rica de conhecer o outro, de entender a amplitude do outro. Você sabe que uma vez eu estava numa reunião de projeto e uma empresa que está remodelando todo o negócio, e eles fizeram um concurso interno de sugestões de como eles viam a área de gestão de pessoas daqui 5 anos. E aí fizeram lá um game para motivar mesmo que as pessoas participassem, e o ganhador foi o motoboy da empresa. A visão que ele trouxe, quando eu ouvi, foi um colega, parceiro meu, Alê, não sei se ele está aí, que estava conduzindo. Eu falei, uau! E é essa riqueza. Muitas vezes, é um motoboy. Não, é um ser humano com uma história. A gente não sabe a grandeza que tem dentro desse ser humano, o potencial que existe. Não dá para liderar sem gostar de pessoas. Não dá para liderar sem conhecer e estudar sobre pessoas. E aí,
eu não sei se, acho que a gente vai chegar lá, mas eu também coloco, precisa começar por si. Então, segura aí que não dá é, spoiler ainda disso chegar não. lá. Eu vou chegar lá, mas eu quero que você conte uma outra história pra gente antes. Qual? Pegando só o gancho desse motoboy, deixa eu falar para você que está aqui conosco. Você olha Marcelo Simonato, Érica Matos aqui numa live, parece até que a gente é artista, né? Que a gente está colocado num pedestal, são escritores de um livro. Mas deixa eu falar, nós somos seres humanos como vocês. Nós também estamos em casa nos protegendo, nos resguardando em relação ao Covid. Nós também temos contas para pagar, filhos para criar. Então essa é uma outra lição que o líder, o empresário tem que ter. E lá na frente eu vou fazer um spoiler aqui que eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer. Nós não somos super-heróis. Nós temos fraquezas, fragilidades, né? E junto é que nós somos mais fortes. Você falou do motoboy, eu lembrei de uma coisa. As pessoas, quando eu vou em alguma palestra e treinamento, e como eu te apresentei, né, a administradora, a MBA nisso, X anos de experiência, parece que a gente nasceu assim. E as pessoas esquecem que todos nós estamos numa corrida, numa caminhada, numa escada, enfim, como você quiser fazer a sua analogia, crescendo na nossa carreira, crescendo como ser humano, né, na nossa a maturidade também como ser humano, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como profissional, em todos os aspectos nós estamos amadurecendo, mas nós não nascemos do jeito que nós estamos hoje. E aí quando você falou do motoboy, eu lembrei de uma coisa. Gente, esse que vos fala aqui é um menino que começou lá com 14 anos como office boy, filho de um mecânico com uma dona de casa. Então eu tive toda uma carreira que trilhar, comer muito sal grosso, como fala, né? Para poder chegar um dia a um cargo de diretoria, de ser executivo de uma multinacional. Estudo, trabalho, dedicação, e aí depois da carreira executiva vem a carreira como escritor, como palestrante, e as coisas continuam. Então, eu costumo dizer isso, as pessoas mais importantes, ou uma das mais importantes de uma empresa para mim, começa lá na portaria, na recepção, na moça do cafezinho, no chão de fábrica. Nós não podemos menosprezar o conhecimento e a visão que essas pessoas têm, porque elas estão vendo uma outra empresa que muitas vezes eu aqui no escritório não enxergo. Então, muito importante você, líder empresário, estar de ouvidos e olhos abertos, escutar todos. Né? Todos são importantes. Mas, Érica, voltando a palavra para você, eu queria que você contasse para a gente essa história bonita que está aqui no livro. Olha, você vai ter que comprar esse livro, Liderando Juntos. Olha a história que a Érica vai trazer para a gente, mas conta só por cima para as pessoas ficarem com vontade de ler. Você teve uma tal de uma licença maternidade e você conta algo sobre o seu líder, né? Que reflete um pouco do que é essa liderança afetiva, que está junto, que motiva. Conta pra gente um pouquinho, mas só por cima, tá? Eu fiz questão de pôr esse exemplo aí, Marcelo, porque às vezes a gente fala, né, da liderança afetiva, de fazer diferente. Nossa, uma coisa parece complexa. Gente, parece teórica, né? Parece uma coisa, meu, vai dar um trabalho imenso. É simples. É simples. É só lembrar que você é um ser humano e o outro também é. Minha primeira filha nasceu, eu fiquei licença maternidade, e aí eu nunca tinha me afastado do trabalho, workaholic na época, né? Enfim, trabalhava bastante, adorava o que fazia, apaixonada. Fiquei 5, 6 meses fora, por aí. E quando eu voltei, eu estava muito ansiosa, temerosa, insegura. É para contar tudo? 6 meses fora, é isso? É. Só para os nossos telespectadores imaginar aqui. Você consegue se imaginar fora de uma empresa durante 6 meses? 6 meses é o tempo quase que a gente está aqui da pandemia. Quanta coisa já mudou na sua forma de trabalho, né? Então, Nossa. É muito tempo mesmo para uma pessoa passar fora. E aqui o meu respeito e a minha admiração a todas as mulheres que trabalham, que são esposas, que são donas de casa, que têm que ajudar o marido, ou muitas vezes nem marido tem, mas que sustentam uma casa, filhos para criar, e saem de licença maternidade, e todas ficam com esse X, né? com esse ponto de interrogação. Vou voltar, não vou voltar? Como é que a empresa está? Tem espaço para mim ali ou não? Mas eu queria só que você contasse. Você voltou? Como é que foi a história do líder? Como é que esse líder agiu? Voltei.
E eu vinha num ritmo, Marcelo, pra você ter uma ideia, eu estava grávida de 6 meses, a empresa me mandou para o México para cuidar de um projeto de expatriamento, que eu cuidava de expatriados também. Eu fui grávida, barrigão, quase não embarquei no avião, quase fui pro AMB. Então eu estava num ritmo acelerado. Eu trabalhei até 4 dias antes da minha filha nascer. E bateu essa insegurança toda, né? E aí, quando eu voltei, eu me lembro que eu cheguei no RH, né? Todo mundo veio, tudo bem e tal. E meu diretor me chamou. E eu fui trêmula. Ele ficava num andar de cima, eu subia aquelas escadas assim, né? Receosa. Eu falei, e agora, né? E aí ele fala uma frase que eu não esqueço até hoje, né? O nome dele é Eduardo, eu chamo ele de maestro. Porque realmente ele enxergou o potencial em mim, confiou e me deu liberdade de fazer as coisas. E acho que, claro, com a entrega do resultado você vai recebendo um pouquinho mais de amplitude, autonomia. Eu já tinha time quando eu me afastei, então assim. E ele me chamou, fui na mesa dele e ele falou, oi, tudo bem, bem-vinda? Perguntou da minha filha, Beatriz, e ele falou assim, a gente deu conta, mas você fez falta. E aí ele pegou e fez assim, passou uma cartinha, na época era cartinha, né? De aumento de salário. Foi simbólico o aumento. Foi simbólico. Não é o valor do aumento, é a atitude dele. É essa empatia de sentir que eu poderia estar assim. E foi uma forma dele reafirmar a minha importância. Então essa frase, ela me emociona até hoje, porque eu saí de lá meio abobada. Eu falei assim, é sério isso? Eu voltei 6 meses, é sério? Eu recebi um aumento no dia que eu voltei, eu me lembro que eu liguei pro meu marido e falei, você não acredita? Eu recebi um aumento, mas não foi só isso. Aí eu contei a frase, essa frase, tanto é que eu fiz questão de pôr no livro, porque é simples, né? É simples cuidar do outro. Eu pus uma frase aí do Jung também, que eu amo essa frase, né? Que assim, você pode ser muito bom, competente tecnicamente em tudo que você faz, dominar várias coisas, mas quando tiver com outro ser humano, seja apenas, ele fala de alma humana, né? Seja apenas outra alma humana. Eu achei fantástica essa E frase, eu isso, li aqui no livro. e isso divide, é um divisor de águas. É a diferença do Pessoal, chefe e do líder. anotem aí essa frase. Como que eu gosto muito de prestigiar e homenagear as pessoas. Maestro é o sobrenome dele ou é um apelido? Não, é o meu apelido para ele. O Tá, nome mas do é meu Eduardo o diretor, quê? Eduardo Melo Batista. Hoje ele é Eduardo VP Melo Batista. Foi um líder que fez a diferença na carreira total. da Érica Matos. Eduardo, Total. eu nem sei se esse vídeo em algum momento vai chegar até você. Mas onde quer que você esteja, você fez a diferença na vida de uma profissional e tenho certeza que na vida de outras tantas. Eu gosto muito disso, porque eu como líder, eu imagino isso. Talvez daqui 10, 20, não sei quantos anos, um office boy, um menino que como eu comecei lá 25 anos atrás, vai falar, cara, eu trabalhei com um camarada chamado Marcelo Simonato e ele me falou uma coisa que fez total diferença na minha vida. Poxa, eu consegui comprar minha casa própria, eu consegui fazer aquele curso, aquele intercâmbio, porque o Marcelo deixou tirar férias de 30 dias e estender mais 2 dias. São coisas, como você disse, pequenas coisas. Olha a frase que o Eduardo disse para ela. Olha, 6 meses. A gente deu conta, mas você fez uma falta danada. A gente estava esperando você voltar. Gente, o que custou para o Eduardo fazer isso? O que custa para você, empresário, líder, gestor, dar um bom dia, falar um obrigado, levar um colaborador seu para uma reunião onde ele possa participar e contribuir com você daquela discussão. Eu tenho uma palestra minha que eu coloco lá. São pequenas coisas que fazem grande diferença. Às vezes nós, como líderes de uma organização, nós não temos autonomia para sair dando aumento à torta e à direita. Cada empresa tem a sua política de cargos e salários. Existe um momento no ano de avaliações, enfim. Mas o que está na sua mão? O que você pode fazer como líder para motivar, para mostrar para o seu colaborador que ele está indo pelo caminho certo? Eu tive uma reunião agora à tarde com um grupo, e nesse grupo eu fiz questão de parabenizar uma das pessoas por uma apresentação que ela fez na semana passada. Não me custou fazer nada isso, eu não fiz por demagogia, eu fiz porque eu fiquei feliz mesmo de ver aquela pessoa se desenvolvendo e tendo a capacidade de ir à frente de um grupo e fazer uma apresentação. Ela que é uma pessoa tímida.
Então são essas pequenas coisas que você, líder, precisa adotar no seu dia a dia. Érica, você fala no livro também alguma coisa sobre mudança de mindset. E eu queria que você abordasse um pouco isso. O que precisa mudar na mentalidade do líder e que você coloca aqui no livro e conceitua isso para a gente? A questão toda é esse despertar, né? Entender que o modelo antigo não vai funcionar mais. Não vai. Não que não se entregue resultado. E aí eu vou fazer o link com o John Maxwell, que para mim, ele é referência global em liderança. Admiro muito o John. Gosto da definição que ele dá para liderança, porque liderar é influenciar, né? E eu sempre pergunto isso para os líderes. O seu colaborador, ele te obedece ou ele te segue? Ele faz o que você pede por conta do título que você tem lá no teu cartão de visitas, no seu crachá, ou porque você inspira a fazer? Essa mudança de mindset, o líder, esse despertar que o velho modelo, e todos nós, acredito que você também, Marcelo, você foi, de alguma certa forma, influenciado pelo modelo do comando, controle e punição, porque é o que vem, a maioria das empresas até hoje ainda tem esse modelo. São poucas que já, mas existem, isso é muito bom, que já estão despertando. Agora veio uma necessidade, né? Não só as empresas que os líderes não se adaptarem para um novo modelo, elas correm o risco de não existirem mais. Não é só o líder que vai perder o emprego, que vai ficar extinto, é a empresa, né? Líder, exatamente, porque eu falo, quer mais resultado, quer mais performance, quer mais com menos, porque agora tem que fazer mais com menos e tá tudo certo, precisa mesmo. Mas quem faz? Ninguém faz nada sozinho. Não existe o tudólogo. E o líder que tenta, ele sofre. Ele fica doente. Daí não dorme, não come direito, não vai para casa, perde família. O prato vai caindo, né? Os pratos não equilibram. Então, quem faz? Eu preciso que o time faça. Se eu preciso que o time faça, eu preciso cuidar de quem? Do time. Eu preciso olhar aquela pessoa, estar perto dela. Desce do pedestal, não tem mais essa. Né? Não é mais eu, equipe. Eu falo isso, é compartilhado. Nós, é o ouvir o outro. Você falou uma coisa que é fundamental. Ouvir o diferente, que incomoda. Que saco ter que ouvir alguém que está com a ideia diferente da minha. Mas o quanto a ideia diferente complementa a sua. Você expande mapa mental. Todos nós temos mapas mentais. A gente tem um jeitão de funcionar. Eu costumo dizer, e você até no comecinho falou alguma coisa sobre isso, sobre a questão do amor, que a gente pode falar tudo para outra pessoa. Coisas boas, coisas más. Mas com amor. E o que é com amor? Com respeito, com o tom de voz correto, com a intenção de ajudar a outra pessoa e não apontar o dedo só para as falhas, simplesmente para desmerecer a outra pessoa. E é bom, eu gosto de ter no meu time pessoas que muitas vezes, quando eu for decidir algo, tomar alguma decisão, algum pensamento, ela, opa, eu discordo. Poderia colocar uma opinião? Claro que pode. Eu quero pessoas que me ajudem a pensar. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. Né? Exato. Muitas vezes eu vou ter que decidir como líder, eu vou ter que assumir uma responsabilidade. Isso é um papel que o líder tem. Mas é muito vantajoso você escutar a equipe antes de tomar decisões, especialmente decisões que podem impactar grandemente a empresa. Sem dúvida. E essa construção. Então, fazendo o link com o John, o que ele fala? Liderar é influenciar. E nos 5 níveis da liderança, que é um livro que eu recomendo muito, para mim, assim, é um livro divisor de águas, ele fala, o primeiro nível é o tem o quê. Então, o colaborador, ele faz porque ele tem que. Por quê? Porque é o chefe que manda, né? Aí o colaborador, ele entrega o quê? O que está na listinha. Ele não vai além. Qual o próximo nível de construção do líder com a equipe? Relacionamento. Que é o que eu coloco aí também. Sem essa construção, sem essa aproximação, sem ganhar o direito de dizer para a pessoa o que precisa, como você gostaria, essa troca não vai acontecer. Você vai ter uma equipe de pessoas que fazem o básico. E aí, olha só, a conta não fecha. Porque se eu preciso de mais resultado, mais performance, como eu vou construir isso? E aí o desafio do líder, porque ele precisa ressignificar a crença dele na liderança. Que é isso né, que a gente é influenciado por um modelo antigo. Então nós estamos, eu acho que numa fase de se abrir mesmo
para novas possibilidades. A coragem de agir com o coração, a coragem de aceitar. Essa frase do Steve Jobs que eu pus logo no início é para provocar. Porque Steve Jobs falando de intuição, de coração, pera, ele não é o cara mais... Era, né? Foi Tenha o cara coragem de seguir o que o seu coração e a sua intuição dizem. Todo o resto é secundário. Ué, mas o Steve Jobs não era foi a pessoa mais fria? Não é assim que a persona dele chega para nós? Como líder, né? Como líder, um cara agressivo, um cara enérgico. É como pai. Trouxeram, né, nos filmes dele, na biografia. O que ele quer dizer com isso, então? Um cara que revolucionou, né? A Apple é case, enfim, Simon Sinek usa a Apple como case para falar para a gente o quê? A modelo de liderança, inclusive. Então, é esse permitir, sabe, essa inteligência sistêmica, essa inteligência que existe com a gente, é esse sentir mesmo. Tá tudo bem se um dia a gente não tá muito bem. Tá tudo bem se um dia o seu funcionário fala, hoje eu não tô legal. Tá bom. Se não der nem para fazer o trabalho, tá tudo bem, amanhã você volta. São pequenos gestos, sabe? Uns cuidados. Como eu te falei, de ligar e falar, tá tudo bem hoje? E aquela sua situação? Conhecer a história da pessoa, conhecer os sonhos dela, como você pode ajudar, é propósito, é missão. E é se permitir olhar diferente. Para isso o líder precisa cuidar dele. Rever o modelo dele. Eu vou pegar o gancho. Dele. Uhum. Eu vou pegar o gancho nesse líder, precisa olhar para ele, porque o ano passado eu fui fazer um curso da Disney. A Disney todo mundo conhece, quem já teve a oportunidade de ir, mas minimamente as pessoas conhecem o que é a Disney, ou já assistiram um filme da Disney, enfim. E ela tem alguns pilares que são bastante reconhecidos na Disney, né? Padrão de atendimento, excelência e gerar uma experiência, né? Isso são adjetivos que a Disney ela faz questão de se sobressair nesse aspecto. E eu queria, na verdade, eu não queria saber de atendimento, não queria saber de vendas, né? Não queria saber de como montar um hotel ou um parque de diversões, mas eu queria saber como é que eles lidavam com os colaboradores, porque a nossa especialização é em liderança, gestão de pessoas, como é que era isso? E aí, eu achei muito interessante que a primeira coisa que os líderes, né, os gestores, lá os acionistas do grupo Disney hoje, se preocupam, não é com os líderes, as pessoas que têm cargo, mas sim com todos os colaboradores, que inclusive eles chamam de elenco, né? Todo mundo faz parte do elenco, em que todo colaborador, na verdade, tem que ser líder de si mesmo. Se ele não for líder de si mesmo, ele jamais ocupará um cargo de liderança de outras pessoas ou de um departamento. E o mais legal ainda nessa história do ser líder de si mesmo é que eles dividem essa liderança em 3 áreas da vida. Tem outros autores e outros estudiosos que dividem de forma diferente, mas eles dividem em 3. 3 saúdes, melhor dizendo. Saúde física, mental e espiritual. E eu achei fantástico, porque eles falam, um cara para trabalhar aqui num parque, imagina um cara que fica lá no brinquedo, na catraca, que as pessoas vão passando para ir naquele brinquedo. Eu não sei se ele vai ficar ali 6 horas, 8 horas, 10 horas em pé ali. Esse cara ele tem que estar bem em termos de saúde, né? Então ele tem que dormir bem, ele tem que se alimentar bem, ele tem que ingerir líquido, ele tem que praticar algum esporte, ele tem que cuidar do sono, ele tem que fazer check-up regularmente. Enfim, a parte da saúde desse cara tem que estar 100%. Porque se, por exemplo, imagina que um desses colaboradores não dorme bem, vai trabalhar sonolento. Em vez de apertar um botão, aperta outro. Risco de segurança. A Disney preza por segurança. Não pode haver nenhum erro. E um botão errado no equipamento pode causar um transtorno. Então, a saúde física. Uma vez que você cuida da saúde física, automaticamente você está ajudando a saúde mental. Uma pessoa que dormiu bem, que está bem alimentada, que está praticando exercício físico, você está liberando uma série de químicas que o seu cérebro, né, vai funcionar de uma forma melhor. Junto com isso, eles buscam ter uma mente mais saudável através da meditação,
da leitura, do desenvolvimento profissional, né? Buscam o otimismo, gratidão, positividade, para que a pessoa realmente tenha uma mente saudável. E aí o que eu achei mais fantástico de tudo, que eu não esperava isso da Disney, a questão da espiritualidade. Eles não, obviamente, não pregam nenhuma religião lá, né? Cada um na sua e respeitando todos, mas ele fala, você não é um indivíduo só, esse corpo físico acorda de manhã, vive um dia, come, dorme, bebe e amanhã é outro dia. Tem algo além disso. Tem o espírito. Como é que você está cuidando dessa parte? Então eles incitam os colaboradores a buscar dentro das suas crenças também essa conexão espiritual. Eu achei isso muito legal e trazendo aqui para a nossa realidade do líder, o líder que deseja liderar outras pessoas, que deseja ser mais humano, empático, gostar de gente, certamente vai ter que cuidar desses três lados ou outros lados da vida, né? Mas liderando a si mesmo primeiro. Você concorda com isso? Absolutamente. Eu trabalho com isso, né? Então, desenvolvo líderes e fui líder muitos anos. E o processo de transformação começa com autocuidado, com autoconhecimento. É o olhar para dentro, né? É o mergulho para dentro. Ninguém faz isso por você, é impossível, né? E aí, é muito comum as pessoas terem atitudes que elas falam, eu não queria fazer assim, mas eu faço. Por quê? Porque lá dentro de você tem uma dor que você não olha, que você não cuida, que você não entende o que faz com que aquele gatilho aconteça e você reage daquela forma. Então você precisa cuidar. Você cuidar de você como um ser integral. Essa coisa de casa, casa, trabalho, trabalho, nem dá mais, né? Hoje em dia tá tudo junto e misturado. Mas antes já não dava, não existe isso. A gente é um ser integral, é um ser humano, com a sua natureza humana, com as suas qualidades, com os seus desafios da jornada humana. E a espiritualidade faz parte. A espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com esse olhar de conexão. Eu faço parte de um planeta, e tanto é que algo que acontece de um lado do planeta afeta todos nós. E vice-versa, né? Porque pode acontecer de cá para lá, né? É uma conexão, eu com você. A ciência explica isso, já não é mais uma questão, é holístico. Não, a ciência explica a nossa conexão, né? Então, o líder, eu diria, Marcelo, que é mandatório para ressignificar relações, para cuidar melhor de pessoas, para exercitar e se desafiar um novo modelo de liderança. Começar por si. Se permitir se cuidar. Se permitir entender os porquês de alguns comportamentos. Por que às vezes a mão é tão pesada, ou às vezes a mão é tão levinha? Porque também é um problema, quando eu tenho um líder que é muito diplomático, muito cuidador, vira mãezona, paizão. E aí a coisa também não anda, né? Porque aí conecta com a dor de alguém da equipe, pronto, aí acabou. Então, é esse equilíbrio entre sim resultado. A empresa não é filantropia, ela precisa de resultado. Mas através das pessoas. É um resultado com cuidado, com afeto, com carinho, com amor, sim. Vamos falar de amor dentro da empresa, mas o amor que não é romantizado. É aqui essa conexão, é disso que a gente está falando, que você fala que pratica com o seu time, né? Entender das pessoas. Coisa simples do dia a dia, sabe? Eu conheço histórias tristes, assim, de líder que não dá nem parabéns no dia do aniversário. Sabe coisas que você fala, não é possível. Sim, eu tenho uma pior. Eu conheço, quer dizer, hoje já faz tempo que eu não tenho contato com a pessoa, mas eu já conheci líderes que não sabiam o nome de um colaborador. Isso é um absurdo. E quando eu vejo, Érica, quase difícil né? É um absurdo. Quando eu vejo um empresário, um líder que abre a boca para falar assim, eu lidero 2.000 pessoas. Aí eu falo, mas lidera diretamente? Estão todos subordinados a mim. Aí eu fico pensando assim, coitado desse colaborador. Porque se o líder decidir conversar com um colaborador por dia, esse cara vai levar uns 3 para 4 anos para o líder falar com ele. Porque um por dia, o ano tem 365 dias. Né? Então, 2.000 pessoas, passa 4 anos para falar. Não dá. O líder tem que ter essa noção também de que, como ser humano, ele tem uma capacidade limitada
de contatos, de pessoas com as quais ele vai poder interagir. Por isso a importância da formação de outros líderes. Né? Eu tenho um número mágico na minha cabeça, e sem entrar aqui em nenhuma questão de religiosidade, mas um grande exemplo de liderança foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo arrumou 12 camaradas lá, que ele chamou de discípulos, de apóstolos, para ele liderar. E além dos 12, tinha 3 que ele era mais próximo. Então, se Jesus Cristo liderou 12, os 12 lideraram 70, os 70 lideraram 4.000, vou eu querer liderar 50 diretamente? Só se eu for maluco, eu não vou dar conta. Então eu tenho que ter a minha meia dúzia, meus 10, os meus 15, eu não sei. Um número que você possa de fato conhecer as pessoas. E prepare elas para que elas sejam líderes de outras pessoas, de outros departamentos. E assim todo mundo vai crescendo. É muito importante a formação de outros líderes. O pessoal está comentando aqui com a gente, Érica. É uma construção. Tem muita gente comentando, te parabenizando aqui. Deixa eu só dar uma homenageada aqui à turma que está conosco, né? De Rondônia, está aqui conosco. Cheguei agora. A Sara também está aqui conosco, grande parceira Sara. Quem mais? A Rebeca, a Sueli, o Mauro, nosso amigo também coautor aqui do livro, Alexandre Gomieiro, também grande parceiro do livro, a Ana. Deixa eu pegar um comentário aqui, Gustavo. Eu não sei quem é a pessoa, mas buffet... Eu não consigo ver todo mundo. Buffet Leve Sabor. É a Neide, querida empresária, querida. O Cauê. Aí o Mauro coloca aqui, ó, através do autoconhecimento, o líder descobre o seu propósito de vida e assim consegue ajudar as pessoas e também alcançar a sua missão própria. É isso aí. Cauê comigo, na época de RH. Vanson Cine também está mandando um oi. A Diva está aqui mandando parabéns. F. Campos está falando que é o princípio do pipeline da liderança do Rancharan. É isso mesmo, liderar a si mesmo primeiro. Exato. Geral é fundamental. Nossa, tá só tecendo elogios aqui para você, a Claudinha. A Érica é uma grande parceira de trabalho. A Sueli, concordo plenamente. Érica, que orgulho ser liderada por alguém com uma visão como você. É sucesso total essa Érica aqui conosco essa noite, gente. Obrigado aí pela... Desculpa se eu não citei algum nome, é muita gente. Estamos hoje falando do livro Liderando Juntos. E o tempo passa muito rápido. Nós temos mais 7 minutos aqui de Instagram. Então, eu quero falar para você, Érica, para deixar o pessoal com um gostinho de quero mais do livro e do seu capítulo 9, que fala da liderança afetiva. Eu gostei muito dessa frase, que fala o seguinte, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, ou seja uma pessoa boa naquilo que você faz, né? Importante. Mas, ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana, que foi o que você falou lá do Jung, né? Claro que nós temos que ser técnicos, nós temos que saber o nosso trabalho. Mas, se eu for conduzir uma máquina, então eu vou operar a máquina, botão. Vou digitar no teclado. Mas se eu vou lidar com pessoas, com seres humanos, como é que eu faço isso sendo um cara automatizado, que não dou bom dia, que não sorriso, não tem lógica, que não né? dou abraço. Não tem lógica. O ser humano não é 1 mais 1 igual a 2. O pessoal de exatas quer me matar quando eu falo isso. Eu falo, gente, 1 mais 1 é igual a 2? Lá na engenharia, na matemática. Quando eu estou com pessoas, pode dar 2,1, 1,9, depende do contexto, depende da pessoa, depende da demanda. Não tem essa lógica tão exata assim. Então, eu preciso entender de gente. Você fala aqui no livro, eu gostei dessa frase também, que a intenção pressupõe a ação. Quando o propósito está alinhado com a estratégia, ocorre então a conexão, e aí é que a engrenagem, né, funciona. Então é muito importante nós sermos líderes intencionais, né? E com um propósito muito claro. Porque aí você consegue engajar as pessoas. Eu tenho nesse momento um dos papéis que eu exerço, eu tenho uma posição de liderança de líderes, de empresários. E eu não pago salário de ninguém. Então, como é que faz para as pessoas fazerem aquilo que eu estou vislumbrando aquilo, né? Eu tenho uma intenção, eu tenho um resultado esperado. Não tem outro caminho, se não é pelo propósito
engajar, despertar neles a vontade de fazer. Não porque eu estou pedindo, porque eles tomaram para si. Compartilha o propósito, compartilha a tua ideia, o que está mais profundo em você. Sabe o que é o grande problema, Marcelo? Para você conseguir chegar nisso, você precisa se conhecer, você precisa se entender, você precisa ter clareza das suas demandas, dos seus porquês. E você falou uma coisa que, infelizmente, ainda muita gente está nesse automático, sabe? E veio esse chacoalhão externo para tirar um pouco desse automático e começar a questionar até o sentido da vida. E aí entra essa espiritualidade nesse sentido. Qual é o propósito? E não tem a ver com religião, né? A gente tem lá a pirâmide de Maslow, que mostra as nossas necessidades, até a ponta da pirâmide, que fala o quê? Da autorrealização. Hoje já tem a de Barrett, que vai muito além, que são os níveis da consciência, que você transcende algo muito maior. É a gente estar em casa e falar, caramba, esse lixo que eu estou gerando, para onde está indo mesmo? Você começa a se incomodar com isso, porque você começa a ter uma visão do todo. Vamos levar para dentro da empresa? É a mesma coisa o líder, ele começa a questionar. Fala, pera, isso que eu estou fazendo, como eu estou afetando o meu time com isso? E o ecossistema, a empresa como um todo? Se a gente começa a trabalhar essas relações mais empáticas, mais nós, né? Mais compartilhadas, sai do pedestal, desce daí, né? 2.000 pessoas abaixo de mim. Eu acho que uma grande pergunta que nós devemos nos fazer sempre: por que eu quero ser líder? Por que eu estou nessa posição? É por recurso financeiro? É por status, como você disse na pirâmide ali? O que me motiva? Porque liderar não é cargo, voltamos a falar sobre isso. E se as pessoas não estiverem no centro do seu desejo, do seu propósito, ao liderá-las, você entender que você tem sonhos, mas as pessoas também têm sonho, e que você deve ser alguém que ajuda essas pessoas a alcançar os seus sonhos. E ao fazer isso, vocês juntos estão gerando resultado, estão gerando o trabalho que a empresa, então, precisa da engrenagem, que a sua equipe, o seu departamento é uma engrenagem dentro de algo muito maior que é o motor, que é a empresa, né? Nós constituímos várias sub-áreas, departamentos, negócios, business units, que formam uma grande organização, que precisa, no final das contas, dar resultado. Como é que eu e a minha equipe geramos esse resultado? Né? Então, foi tudo isso que nós conversamos hoje aqui. Érica, caminhando para o final, porque o Instagram vai nos derrubar, eu queria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas possam te acessar, quem não te conhecia ainda. Desde já, eu quero agradecer muito pela sua participação, pelo conteúdo que está no livro, que está riquíssimo, gente. Vocês precisam ler o conteúdo total, especialmente do capítulo 9 aqui da Érica, que esteve conosco hoje. E, por favor, suas últimas colocações aí, os seus contatos. Muito obrigado e obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Marcelo, eu que agradeço pela sua coordenação, você foi um ponto de apoio muito importante para a gente, né? Essa experiência foi grandiosa. Meu contato eu vou deixar meu Insta, que já está aí, é erica.matos_em, só me mandar um direct, né? E eu respondo, prometo, eu respondo os directs que chegarem.